minha amiga esqueceu de desligar o telefone em um momento que ela estava numa ligação comigo. E foi aí que eu descobri o tipo de pessoa que ela realmente era. Essa minha amiga, ela era minha amiga assim de infância, mas para vocês entenderem melhor, eu cresci junto com ela, nós duas, e quando nós estávamos no ensino médio, a gente conheceu uma outra pessoa e nós viramos um trio de amigas. Mas essa em específico eu já conheci ela desde quando eu era criança, assim. E desde que a outra entrou, que nós viramos um trio, a gente foi fazendo tudo juntas, e mesmo depois de adultas, aonde cada uma entrou pra uma faculdade diferente, a gente continuou mantendo amizade, continuou mantendo contato, continuou, sabe, naquela amizade super forte? Pois bem, na faculdade eu conheci o meu namorado. Comecei a me relacionar com ele, era um cara, assim, super bacana, me tratava muito bem, e ele tinha um ponto positivo, digamos assim, que ele tinha uma condição financeira muito boa. Então, com muita frequência, ele me levava para restaurantes caros, ele me dava presentes muito bons, ele fazia questão de me dar dinheiro, mesmo às vezes eu não querendo aceitar, mas ele fazia questão de me dar. Então, assim, ele era o cara perfeito. Além de, claro, ter esse detalhe, ele também era muito bonito, era muito inteligente, era muito educado. Então, realmente era o cara que você podia olhar e falar, nossa, que cara perfeito. Ok. Nisso, obviamente, eu apresentei ele pra minha família, apresentei pras minhas amigas, e eles se davam todo mundo muito bem. Até que esse meu namorado, ele começou a implicar com essa minha amiga, a mais antiga. E eu não entendia por quê. Ele falava que ele não gostava do jeito dela, que ele achava que ela não era uma boa amizade pra mim. Só que o que acontece? Eu já conhecia ela há muitos anos, então eu comecei a pensar na minha cabeça que ele é aquele tipo de cara que fica implicando com as amizades, que fica implicando pra fazer você se afastar. Era o que eu pensava, então eu defendia muito ela. E eu sempre falava pra ele, olha, eu não quero que você fique falando da minha amiga, eu não quero que você fique falando sem motivos. Eu simplesmente defendia ela, porque eu conhecia ela a minha vida toda, então pra mim eu confiava nela mais do que tudo. Ok, até que um dia eu tava em casa e nesse dia a gente tinha marcado de sair, nós três, né? Só que nesse dia eu comecei a passar muito mal, comecei a me sentir muito mal, então eu fui, liguei pra elas e falei, olha, eu não vou poder sair, eu tô me sentindo muito mal, mas vão vocês duas, porque a gente tinha marcado de ir no cinema, então eu já tinha comprado ingresso e tal. Eu falei, não, tudo bem, eu perdi o meu, mas vão vocês duas, não tem problema. E aí, nisso, elas foram, tudo. Aí, quando foi no final, acho que do cinema, elas me ligaram pra contar uma situação que não tem nada a ver com a história agora. Uma outra coisa que elas tinham visto lá no cinema. E aí, elas me contando tudo, o telefone tava no Viva Voz e tal, até que a gente foi pra encerrar a ligação. Quando eu me despedi dela, como o meu telefone também tava no Viva Voz, porque eu tava fazendo uma outra coisa, eu esperei ela desligar o telefone lá. E eu acho que ela esperou desligar, não sei que nenhuma das duas desligou, e eu continuei ouvindo a conversa das duas. E foi aí que a minha amiga, aquela que veio depois, virou pra essa minha amiga mais antiga e falou assim, e aí, tu vai mandar mensagem pra ele? Na hora eu já fiquei atenta, porque eu não sabia nem que ela tava falando, conversando com ninguém. E aí a outra foi e falou assim, eu não sei se eu vou mandar, ele não tá me respondendo. E aí a outra menina, né, a mais nova, foi e falou pra ela, cara, se tu ficar insistindo, eu tenho certeza que ele vai ceder. E a fulana, não vai nem desconfiar. Só que o nome da pessoa que elas falaram depois era de quem? Do meu namorado. Chegaram umas vizinhas novatas aqui na rua há pouco tempo e de repente meu marido começou a mudar aqui dentro de casa. Começou a fazer questão por dinheiro, coisa que ele não fazia antes. Se as fraldas dos meninos acabavam, era uma guerra aqui dentro de casa, o maior cabaré. Quando foi esses dias, ele comprou pão pras crianças tomar café e já foi dizendo, é pra cada um comer um pão, bora fechar a boquinha. É pra render comida aqui dentro de casa, que eu não vou tá gastando dinheiro à toa, não. Eu digo, como é história, você fez filho, tem que sustentar. Deixa as crianças comer, se você quer economizar, passe fome em você. Meu perfil oficial é Casinha da Mica. Aí ele deu uma de enraivada e passou 2 dias sem falar comigo. Quando foi ontem de noite, saiu, se arrumou, se perfumou. Aí uma amiga minha passou e viu ele no bar. Chegou aqui dizendo, teu marido tá ali no bar bebendo todas. Toda mulher que passa, ele diz, venha pra cá que aqui eu pago. Me arrumei e fui lá. Quando eu cheguei, tá ele numa mesa rodeado de mulher, cheio de bebida e tiragosto. Só fiz riscar luminosa pra cima dele. Nessa hora só vi garrafa voar, cadeira cair, mulher correr. Ele passou pra casa feito bala. Quando é agora, o dono do bar tá aqui cobrando ele o prejuízo. E ele disse que não vai pagar, que quem vai pagar sou eu. Eu digo, me respeite, quem vai pagar é você pra aprender a ser homem. E aí, meu povo, o que vocês fariam com um cabra desse? Deixa aqui nos comentários. Ei, mulher. Oi. Tu sabe onde mora uma Maura por aqui? Minha irmã, a Maura? É. A Maura mora bem ali naquela casa ali. E o que ela é tua? Minha irmã, ela é minha irmã? É tua irmã. Minha irmã, eu ouvi falar que ela tá pegando meu marido. Eu posso ir lá? Pode ir lá. Minha irmã, aquele baixinho que passa aqui é teu marido? É. Fia, todo dia ele bate ali naquela porta, ó, se mete pra dentro ali, que eu não sei o que diabo que ele faz ali tanto. É mesmo? Se tu for lá pegar ela, pô, ela merece, filha. Se eu fosse tu, eu ia mesmo. Pô, meu irmão, eu vou lá e eu vou quebrar a cara dela e a cara dele. Vai me respeitar. Eu vou lá agora. Não sei o que ela quer com o marido da lei, não sei o que é. Maura! Meu irmão, o que de acho é que tu quer aqui, mulher? Bora, sai pra fora, eu sei que tá com meu marido aí, Maura. Bora, sai pra fora.
Rapaz, como é que uma corna real dessa rebater aqui na minha porta? Ele tá ali dentro mesmo, mas só que eu não vou abrir essa porta, tu também não vai entrar, não. Ela teve aqui em casa e falou pra mim: ô irmã, vou fazer o aniversário da minha filha, da sua sobrinha, só que eu tô pedindo uma coisinha pra cada um, porque como eu não tenho condição de fazer, então cada um tá me ajudando um pouquinho. Meu perfil oficial é Brene Lai. Eu vim aqui pra te perguntar se teria como você fazer pra mim o cachorro quente, o molho. Falei pra ela: tem sim, irmã. Aí ela logo falou: mas tu que vai ter que comprar tudo cachorro quente, porque como eu te falei, tô pedindo ajuda e cada pessoa tá ajudando um pouquinho. Falei pra ela: não, sem problemas, eu vou comprar as coisas, vou fazer um molho e vou levar, pode ficar tranquilo. Peguei, minha gente, fui no mercado, comprei tudo que eu tinha que comprar pra fazer o molho. Cheguei aqui em casa, já comecei a preparar o molho, tava todo vapor aqui em casa. Aí, minha gente, fiz o molho, cortei os pão, deixei tudo arrumadinho, peguei, me arrumei e fui pra casa da minha irmã. Quando eu cheguei lá, minha gente, já tava todo mundo lá, sentado no terreiro. Todo mundo conversando, a minha sobrinha tava lá, fui lá, dei os parabéns. Entrei pra dentro pra organizar o cachorro quente, minha gente. E a minha irmã tava lá. Ô, irmã, cheguei um pouquinho atrasado, mas pros cachorro quente tá aqui, o molho e os pão. Aí, minha gente, ela agradeceu, tudo muito bem. Aí, minha gente, quando ela viu que tava apontando a sogra dela e as cunhadas, ela começou a gritar: tu é doida, mulher? Olha pra você ver esse pouquinho de molho que você trouxe, você não deveria ter feito isso, não. Ah, minha gente, quando ela falou assim, falei pra ela: pra que isso, irmã? Só porque tua sogra e teus cunhados chegou ali? Ela falou: cala tua boca e pode ir embora. Falei pra ela: não, vou embora sim, vou me retirar, já que você faz tanta questão. Peguei o molho, tô indo embora. Quando eu tava saindo com o molho, ela já gritou: um molho tu deixa. Falei pra ela: tu quer um molho? Sem problema, eu te dou. Catei a panela do molho, já espejei toda na cabeça da infeliz. Virei as costas e fui embora. E essa mulher ficou lá berrando e gritando que eu vou pagar ela. Irmãs tentaram contar a verdade certa vez. Lily falou para a professora sobre uma outra irmã. A escola ligou para meus pais. E naquela noite vi minha mãe explicar calmamente sobre a quadrigêmea imaginária da Lily, dizendo que era só criatividade demais, coisa de trigêmea sensível. Recomendação da escola: terapia. No dia seguinte, colocaram uma fechadura digital na minha porta. No nosso aniversário de 13 anos, fiquei sentada no escuro ouvindo a festa no andar de cima. Risadas, música, vozes de crianças que eu nunca conheceria. À meia-noite, minhas irmãs apareceram escondidas com um cupcake e uma vela tremendo na escuridão. Faz um pedido, pediram. 3 rostos idênticos, todos chorando. Pede pra sair, a gente vai te ajudar, prometemos. Fechei os olhos, soprei a vela e pedi a única coisa que sempre desejei: existir. Mas quando o dia amanheceu, eu continuava presa no porão, assistindo a vida delas pelas câmeras borradas. Sempre a filha de emergência, o estoque humano, o fantasma que só 3 pessoas no mundo sabiam que era real. De tarde, minha mãe voltou com o kit médico. Mais exames, mais tubos de sangue. Só pra garantir que está tudo bem, ela dizia. Nunca é demais se prevenir. Parou na porta, olhou pra trás. Você sabe que é amada, né? A gente podia ter te dado pra outra família, mas escolheu te manter. Isso é amor. A porta trancou atrás dela. A luz vermelha piscou. Naquele instante, percebi que precisava tomar uma decisão. Uma decisão que mudaria não só o meu destino, mas o das minhas irmãs também. Senti aquilo gelar dentro de mim, como gelo crescendo no vidro. Eu não podia esperar que minhas irmãs me salvassem. Não dava para contar só com pedidos ou esperança. Se eu quisesse existir de verdade, teria que lutar por isso. Comecei pequeno. Cada vez que minha mãe ou meu pai vinham me examinar, eu memorizava cada movimento deles. Meu pai olhava o celular exatamente 3 vezes toda vez que entrava. Minha mãe cantarolava a mesma música enquanto enchia os tubos de sangue. Eles tinham hábitos e, com o tempo, percebi que hábitos podem ser usados contra quem os tem. As câmeras de segurança viraram minhas professoras. Passei a observar meus pais como um cientista estudando ratos de laboratório. Meu pai saía para trabalhar às 7h43 em ponto e voltava sempre às 18h17. Mamãe sempre fazia as compras na terça e participava do clube do livro às quintas. Todo dia 15 era briga por dinheiro, quando as contas chegavam. Minhas irmãs foram as primeiras a notar que eu estava diferente. Nas visitas noturnas, me flagraram fazendo flexões, abdominais, correndo parada ali mesmo. Eu precisava ficar forte, não só como reserva, mas como alguém que pudesse reagir. A Eva trouxe um caderno escondido dentro do livro de matemática, e a gente inventou um código. Uma batida nos canos queria dizer que os pais estavam acordados. 2 batidas era sinal de caminho livre. 3, emergência. O caderno virou nosso plano de fuga. Passava por baixo da porta de um lado para o outro. Eu desenhava a planta da casa de memória, marcava o campo de visão das câmeras, indicava saídas, esconderijos, zonas mortas. Minhas irmãs completavam com detalhes do andar de cima, as tábuas que rangiam, as janelas que abriam sem barulho, onde o pai deixava as chaves. O primeiro teste de verdade veio 3 semanas depois, quando Olivia tinha competição de natação no sábado. Os 2 iriam assistir, sairiam ao meio-dia e só voltariam às 4. 4 horas preciosas. Eu já vinha treinando abrir a fechadura digital com grampos que minhas irmãs conseguiam trazer escondidos. Depois que você entende o mecanismo, fica fácil. Naquele dia, esperei eles saírem. Vi pela câmera. Contei até 300 para ter certeza de que não tinham esquecido nada. Aí fui até a fechadura.
Minhas irmãs se formaram com honras. Fomos à formatura, 4 rostos iguais na plateia, sem mais divisões impostas pela vida. O abrigo começou a nos preparar para encarar o mundo lá fora. Aulas de orçamento, culinária, coisas práticas para uma vida que até então parecia impossível além de portas trancadas. A gente aprendia junto, preenchendo as lacunas do cotidiano. Minha saúde também melhorava. As deficiências vitamínicas ficaram no passado. Terminei o tratamento dentário. Os músculos já quase normais para a minha idade. Cada consulta era um avanço. Nosso corpo voltando a ser cuidado depois de anos de abandono. Com 18 anos batendo a porta, as decisões se aproximavam. O sistema de acolhimento logo deixaria de ser nosso porto seguro. Minhas irmãs foram aceitas em faculdades, e eu entrei numa faculdade comunitária. Um começo para recuperar o tempo perdido na escola. O fundo nos ajudaria, mas independência era bem mais do que ter dinheiro. Decidimos alugar um apartamento juntas, perto da faculdade. 4 quartos, nada de porão. Janelas grandes, várias saídas. Segurança era proteção, não prisão. Um espaço para curar feridas e inventar o futuro. A mudança foi aos poucos. Escolher móveis tinha outro significado, pois agora era para ficar, não só para sobreviver. Tudo era escolha nossa. Cor das paredes, arranjo da sala, regras que protegiam ao invés de limitar. No nosso aniversário, inventamos nosso próprio ritual. Escolher cores depois de 13 anos olhando para o cinza de um porão é quase como tentar descobrir quem você é numa loja de tintas. Dá para imaginar a pressão de acertar logo na primeira escolha de verdade. Um bolo com 18 velas, dividido para todas. Não havia hierarquia, nem filhos escondidos. Só 4 irmãs que venceram o impossível porque nunca desistiram umas das outras. Me matriculei nas aulas do semestre de outono, pegando matérias básicas enquanto tentava decidir o que queria fazer. O campus parecia imenso depois de tantos anos trancada, mas minhas irmãs foram comigo na matrícula, me mostraram os prédios, ajudaram a decifrar esse novo universo. No primeiro dia de aula, me sentei num auditório cercada de estranhos, que não faziam ideia do que era viver num porão, ou ser um plano reserva. Eu era só mais uma aluna, anônima do jeito mais gostoso possível. Abri o caderno numa página limpa, pronta para ser preenchida com conhecimento escolhido, não imposto. O professor começou a falar sobre biologia celular. Fui anotando tudo, entendendo mais do que esperava. Resultado de anos de leitura dos meus próprios prontuários médicos. Educação, agora, era escolha, não estratégia de sobrevivência. Aprender porque eu queria, não porque precisava estar sempre alerta para escapar. Depois da aula, encontrei minhas irmãs para almoçar no refeitório. Sentamos juntas numa mesa, visíveis, sem portas trancadas ou andares separados. Eva falou de suas matérias de engenharia, Lily contou da aula de história da arte, Olivia dividiu o entusiasmo com as exigências do pré-medicina. 4 rostos idênticos, cada uma seguindo um rumo, mas unidas pelo passado e pela escolha de manter esse laço. Sobrevivemos porque nunca nos tratamos como rivais por amor ou recursos. Agora, prosperávamos mantendo esse compromisso, apoiando o crescimento individual sem perder a conexão. Naquela noite, me sentei na escrivaninha do apartamento, livros abertos na minha frente. Não havia câmeras me vigiando, nem trancas impedindo minha saída. A janela deixava entrar o ar fresco da noite e os sons distantes de uma rotina comum. Abri o notebook para digitar meu primeiro trabalho. Era para contar sobre um desafio superado na vida. Fiquei uns minutos encarando a página em branco, pensando em como condensar 13 anos em poucos parágrafos. Como explicar o que é existir como seguro de vida sem que pareça fantasia. Como descrever liberdade para quem nunca viveu o confinamento. Resolvi começar bem simples. Passei 13 anos me preparando para uma vida que não era para ser minha. As palavras foram surgindo, a verdade se ajeitando ali na tela. Não para chocar ou provocar pena, mas para mostrar que sobreviver pode ter muitas caras. Que família pode ser prisão. Que amor pode virar fechadura. Que existir às vezes é um ato de rebeldia. Minhas irmãs estudavam na sala. A presença delas era um fundo confortável. Criamos novas rotinas dentro dos horários da faculdade. Refeições em conjunto. Momentos de silêncio. Limites que protegiam ao invés de dividir. Regras escolhidas por nós. O futuro era uma página em branco, incerto, mas finalmente nosso para escrever. Sabíamos que viriam novos desafios. Relacionamentos construídos sem a lógica da hierarquia. Decisões profissionais sem papéis prontos. E o aprendizado contínuo de existir além de ser o plano B de alguém. Mas naquela noite, o que eu tinha eram tarefas para terminar, aulas para assistir no dia seguinte, uma vida para construir a partir da base de finalmente ser de verdade. Escrevi sem parar, não mais um fantasma no porão, mas uma estudante com deveres, uma irmã com escolhas, uma pessoa com futuro. Terminei perto da meia-noite, salvei o arquivo, fechei o notebook, fui me preparar para dormir. Pela janela, as luzes da cidade brilhavam, cheias de promessas. Em algum lugar, em celas diferentes, nossos pais pagavam pelos atos deles. Mas aqui, neste apartamento, 4 irmãs continuavam o trabalho de transformar sobrevivência em vida. Ajustei o despertador para as aulas da manhã, botei o celular para carregar, apaguei o abajur. No escuro, que agora era escolha minha, adormeci ouvindo a respiração das minhas irmãs, nos quartos ao lado. Não éramos mais peças de reposição, mas pessoas inteiras. Conquistamos nosso lugar ao nos recusarmos a ser divididas. O despertador traria novos desafios, mais lições, mais um passo na nossa cura e na construção de vidas que valem a pena. Mas por hoje, éramos só 4 irmãs que escolheram uma a outra em vez do conforto, a verdade em vez do silêncio, a liberdade em vez de segurança. E é essa escolha, renovada todos os dias em pequenos gestos de independência e afeto, que nos faz existir, não como plano reserva de ninguém, mas como nós mesmas, completas, reais, livres. Obrigada por me ouvir pensar em voz alta hoje. Engraçado como certas perguntas conseguem virar nossa cabeça do avesso, né? Nos vemos na próxima. Se você leu até aqui, deixa um comentário pra mim. Eu adoro acompanhar o que vocês escrevem.